Olá pessoal, hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre os fundamentos básicos da linguagem Haskell. Vamos estudar o conceito de tipos de dados. Um tipo de dado é um nome que a gente dá a uma coleção de valores que tem o mesmo comportamento associado a eles. Por exemplo, Haskell tem um tipo bem básico que é o tipo bool, tipo booleano. É o valor, a gente chama de valor lógico. Ele assume apenas dois valores lógicos, que é o valor true e o valor false. Ou seja, dentro desse nome bool, desse tipo bool, nós temos dois possíveis valores. Vimos na aula passada o integer. Dentro do integer, nós temos todo um conjunto de valores que são os números inteiros que a gente já conhece, desde o menos 10, menos 20, até os números positivos. Hoje vamos falar um pouquinho mais sobre esses tipos. Uma coisa que a linguagem Haskell faz com frequência, ela trata os chamados erros de tipos. Você, por exemplo, não pode misturar tipos distintos. Aqui eu tenho um true, que é um tipo booleano, e o número 1, que é um tipo numérico, por exemplo, integer. Repare que a soma, ela só se aplica a classes de números. Ela não vai se aplicar ao tipo booleano. Não faz sentido eu somar um true com um false, por exemplo. True e false têm operações específicas associadas a eles, assim como os números têm operações específicas associadas a eles. Se eu tentar somar um número inteiro com um valor lógico, obteremos um erro. A gente diz que esses erros eles acontecem em tempo de compilação. Assim que eu termino de fazer meu código e eu abro o GHCI, se os tipos estão mal feitos, ele já vai dar erro. Não vai ser um erro que vai acontecer durante a execução, ou seja, é um pouco mais fácil a gente verificar onde erramos. Não vamos ter que ficar caçando o erro depois. Tem um comando do próprio GHCI, o comando type, que ele nos dá o tipo de uma expressão que eu digito no terminal, que eu digito no GHCI. Por exemplo, essa função not é uma função específica para tipos booleanos. Ela recebe como entrada um booleano e inverte esse valor. Ou seja, a negação de false é true, a negação de true é false. Se eu digito type not false, repare que ele não verificou, ele não converteu o false em true. Ele apenas disse, a função not com o argumento false tem um tipo booleano. Essa notação, dois pontos, é o que define o tipo de uma função ou de um valor qualquer. O comando type é bastante útil muitas vezes para verificar erros ou para verificar funções que a gente vai adotar nos nossos programas. Dá um type nela, veja o comportamento dela e use o tipo correto no seu programa. Dizemos que Haskell é uma linguagem fortemente tipada. O que isso significa? Significa que sempre nós temos que declarar os tipos. Ela sempre vai olhar para os tipos. Foi o que aconteceu de errado naquela primeira versão que a gente tentou fazer mais true. Como ela é fortemente tipada, ela não permitiu aquela soma. Ela deu um erro. A vantagem do Haskell, no entanto, é que ele tem um mecanismo automático de inferência de tipo. Se você tem uma função que ela só funciona, por exemplo, para tipos lógicos, a linguagem vai tentar ela mesma propor o tipo. Ela mesma vai falar que essa função é para tipos lógicos. No entanto, é uma boa prática a gente sempre declarar os tipos, justamente para evitar erros futuros. Justamente para evitar que a gente, no futuro, misture os tipos das funções que nós mesmos criamos. Além de facilitar um pouquinho a vida do interpretador, fica um pouquinho mais rápido para a gente compilar um programa. Os tipos básicos da linguagem, existem outros, mas esses 6 aqui são os mais usuais. Primeiro, a gente já discutiu o tipo booleano, o tipo lógico, true e false. O tipo char é o tipo caractere simples.
Um caractere na linguagem Haskell, ele sempre tem que estar entre aspas simples. Por exemplo, o A, o B, entre aspas simples. Se eu não colocar aspas, ele não vai interpretar isso como um caractere. Ele vai interpretar isso como o nome de um argumento ou o nome de uma função, etc. Então, se eu quiser separar os meus caracteres, sempre coloco entre aspas simples. Também não é entre aspas duplas, certo? Depois nós vamos falar sobre aspas duplas. O tipo int é um inteiro de precisão fixa. Como assim? Existe um limite dentro de quantos possíveis números do tipo int são representados. Em geral, não é um padrão, a linguagem não está muito padronizada nesse aspecto. Em geral, usa-se 32 bits. Então, se a gente não consegue representar esse número por 32 bits, esse número não funciona, não podemos usar o tipo int. O tipo integer, que foi o que a gente usou já também, ele também é inteiro, porém a precisão é arbitrária. Ele permite usar números maiores do que aqueles permitidos por 32 bits. Ele usa um sistema mais complexo para criar número, que não vem ao caso. O float são números de ponto flutuante, ou seja, números reais, por exemplo, 2,5, 5,1. Reparem que eu coloquei ponto e não vírgula. Diferente do que a gente adota aqui no Brasil, a notação que a linguagem usa para ponto flutuante é o ponto decimal. A diferença do float para o double é que o float tem uma precisão menor nos números que ele gera. O float já tem uma precisão dupla, ou seja, a quantidade de números que eu posso armazenar após o ponto decimal é maior. Então é um pouco mais preciso. Se eu estou fazendo cálculos matemáticos muito complexos, o double vai nos dar uma precisão um pouco melhor nesse aspecto. O erro de arredondamento será menor. Notem que todos os meus tipos estão começando com letra maiúscula. Diferente das funções e dos argumentos, o nome do tipo começa sempre com letra maiúscula. Colocando letra minúscula, teremos erro. Aqui só alguns exemplos. Eu falei daquele comando type do prelúdio padrão. Se eu digitar type not, veja, ele me diz que a função not tem como tipo um booleano, setinha, outro booleano. Essa seta é um hífen maior, né, do nosso teclado, o hífen maior. E o que o not está dizendo aqui? Que a função not ela mapeia um valor do tipo booleano em um outro valor do tipo booleano. No nosso caso, not true é false, not false é true. Aqui tem a função isDigit, que ela já não é uma função do prelúdio padrão, ela está num outro módulo. Mais para frente a gente discute um pouco essa questão dos módulos. Mas o isDigit, ele basicamente me diz se um caractere que eu passei para ele é um dígito ou não. Por exemplo, se eu passei o 1, entre aspas, isso aqui para ele é true, porque o 1 é um dígito. Se eu passei um A, entre aspas, simples, isso para ele vai dar false, porque o A não é um dígito, é um caractere. Basicamente o comportamento da função é esse. Repare que aqui estou dizendo isso. isDigit tem como tipo um char, que é o valor de entrada, o argumento de entrada dele, e um booleano, que é o valor de saída. Ou seja, ele vai pegar um char e mapear num booleano. Assim, ao criarmos uma função, nós sempre devemos informar o tipo do argumento de entrada e o tipo do valor de saída. É uma prática de programação que torna, além de tudo, o código mais fácil de ler. Por exemplo, nome da função, dois pontos, T1, que é o tipo do argumento de entrada, e T2, que é o tipo do valor de saída. Esse é o padrão que a gente adota para criar um tipo da função. E na linha de baixo, a gente implementa essa função com seus argumentos de entrada. É isso.
Até a próxima aula e bons estudos.